A Rússia aumenta a retórica contra os japoneses e fala que é inaceitável exercícios militares praticados com os americanos na costa do Pacífico. A China aumenta mais de 60% a importação de gás natural nos últimos 4 meses, reforçando, estreitando os laços econômicos com os russos, inclusive o rublo praticamente voltou ao seu valor original antes do conflito na Ucrânia. A gente tem também o Bolsonaro querendo fazer uma espécie de comitiva internacional de grandes chefes de estados para fazer um acordo entre Ucrânia e Rússia, e inclusive, mais uma vez, não foi convocado para a reunião do G7, ou seja, se ele acabar o seu mandato, né, no final de 2022, ele vai ser um chefe de Estado brasileiro que não foi convocado para essa reunião tão importante dos países ocidentais, enquanto Pedro Sánchez, liderança da Espanha, teve seu celular invadido por um sistema de espionagem israelense e uma região chamada de Belgorod, ali na Rússia, teve estranhas explosões. Será um ataque ou um acidente? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você pré-vestibulando, concurseiro ou interessado na descrição, tá? Baratinho, galera, vocês não vão se arrepender. E claro, se você quiser contribuir aqui para o canal, deixe seu like, sensacional, ou se quiser contribuir financeiramente para eu continuar sempre produzindo aqui conteúdos diários para vocês, seja membro, isso colabora bastante. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, galera. Ó, seguinte, a primeira notícia importante, que é questão importante, está a respeito sobre os exercícios militares praticados por Japão e Estados Unidos. É fato que o Japão, desde o final da Segunda Guerra Mundial, ele tem uma parceria bem importante, inclusive militar, com os Estados Unidos, e que essa parceria ela tende a ser aumentada, até porque os Estados Unidos recentemente convidou o Japão para pertencer à AUKUS, uma aliança militar que tende a conter o expansionismo chinês no Índico-Pacífico, mas, claro, também serviria para uma contenção da Rússia na região do Pacífico, da própria Coreia do Norte, que recentemente ameaçou, inclusive, a Coreia do Sul, que está trocando de presidente. Então, o Japão, ele militarmente anunciou o aumento dos seus gastos, inclusive, e ele está tentando se reforçar. A Coreia do Norte representa um perigo, a Rússia representa um perigo ali para os japoneses, a Japão e a União Soviética, à época, hoje a Rússia, têm conflitos históricos por algumas ilhas que a União Soviética invadiu no final da Segunda Guerra Mundial e até hoje não foram devolvidas. Como o Japão está com uma retórica muito agressiva frente aos russos, com sanções, punições, a Rússia cancelou os acordos de paz e, por isso, o Japão também aceitou fazer alguns exercícios militares com os americanos. Eu, particularmente, não entendo tanto assim de defesa militar, claro, e não consigo identificar o que seria um exercício militar de ataque e de defesa. Segundo a Rússia, segundo Putin, os exercícios que foram praticados em conjunto com os americanos, eles não tinham a intenção de defender o território japonês, mas sim de ataque, eram os exercícios militares de ataque. E a Rússia considera que isso é inaceitável, ou seja, militarmente pode partir para cima dos japoneses. Além da Coreia do Norte, além da China, é mais um país visando militarmente o território japonês. Vai precisar de bastante ajuda militar, hein? Bastante. A Rússia, claro, vem sofrendo muito com as sanções econômicas, a tendência é ter uma queda de cerca de 10% do PIB para 2022, pelas punições, já são mais de 10 mil sanções que a Rússia vem sofrendo, mas dá alguns sinais de recuperação, até pela parceria mais estratégica com alguns membros importantes, os BRICS principalmente. O Brasil não está sancionando a Rússia, a Índia aumentou negociações com a Rússia também, a África do Sul também não, os países que fazem parte da CEI, da Comunidade dos Estados Independentes, e outros países da Ásia, do mundo oriental, não cortaram relações econômicas, e isso se reflete, inclusive, no preço do rublo. O rublo, que é a moeda russa, ela só vem valorizando, claro, desde o início dos conflitos. Ela está praticamente no mesmo valor que ela estava antes de toda a questão de Donbass, percebe? Inclusive a Rússia, ela vem obrigando alguns países, e alguns países que não aceitaram já estão sofrendo inclusive com isso, como por exemplo a Bulgária, por exemplo, na Romênia, de não aceitar o pagamento em rublos. A Rússia fala que só vai aceitar vender gás natural para quem pagar em rublos para ela. E aí fica uma questão, porque ou aplica sanções ou paga em rublos. Se eu pago em rublos, eu ajudo a aumentar o poder de compra da população russa com a valorização da sua moeda novamente. Inclusive, olha que interessante, o Estado russo, quando a moeda desvalorizou bastante e as ações caíram bastante das ações russas,
o que a Rússia fez? Aproveitou esse momento de queda e recomprou grande parte das ações das estatais russas. A Gazprom, por exemplo. Aí hoje as ações já valorizaram novamente, não como estava antes. E o rublo já aumentou de valor e a Rússia conseguiu reforçar bastante o seu caixa, aumentar bastante a presença do Estado em lucratividade, dinâmica, estratégia com as suas empresas estatais. Então, economicamente, claro que não é bom, mas alguns pontos positivos eles podem ser destacados. Outro ponto bem positivo está a respeito da China. Cara, a China, ela aumentou, em comparação com o ano passado, nesses 4 primeiros meses do ano, 60% as suas importações de gás natural, frente à Rússia. Para vocês terem uma noção, existe um gasoduto que conecta a Rússia à China, que é o gasoduto chamado Power of Siberia, que no ano passado ele estava mais ou menos, galera, com 4, aliás, ele negociou esse ano 4,1 bilhões de metros cúbicos. A tendência é que até 2025 a gente tenha 38 bilhões desse gás natural, tá? Claro, aumentou as exportações para a China? Aumentou, isso é bem importante. Mas, ao mesmo tempo, para países que não fazem parte da CEI, a gente teve uma queda de mais ou menos 26,9% e caiu para 50,1 bilhões de metros cúbicos que estão sendo exportados. Então, foi uma queda significativa e a China ainda não conseguiu superar todos esses gastos que foram, aliás, toda essa mudança de matriz energética que a União Europeia tem. Mas é uma tentativa. E está sendo construído, está sendo pleiteado, lembrando que no começo do ano, Rússia e China anunciaram o maior de todos os acordos. Um desses âmbitos, esses acordos que foram firmados, são acordos econômicos na troca de energia. A China hoje é o país que mais consome energia no mundo. É a maior produção industrial mundial, precisa de muita energia. E gás natural, claro, é uma fonte importante para os chineses. Vai ser construído o Power of Siberia 2, que pretende aumentar, para vocês terem noção, até a finalização da sua construção, 48 bilhões de metros cúbicos. E ainda o plano de um novo gasoduto, chamado de Soyuz-Vostok, que vai conectar tanto a China como a Sibéria, aumentando ainda mais o gás natural que pode ser exportado para a China. Vocês estão percebendo o quanto que a bipolaridade está se reforçando nesse momento geopolítico? Por quê? É a Rússia dependendo menos da União Europeia e a União Europeia com mudanças de planos de mudança da matriz energética, dependendo cada vez menos dos russos também. A União Europeia apresentou um plano, é um pouco longo, mas de não depender da matriz energética. Os Estados Unidos, por exemplo, vai exportar gás natural liquefeito para a União Europeia para suprir a demanda. É mais caro? Mas é uma tendência de superação. Há planos de construção de gasodutos conectando Líbia, Argélia, por exemplo, norte da África, com a União Europeia. O Oriente Médio conectar é um pouco perigoso ainda, porque existem várias instabilidades políticas. Tem que passar por Síria, Irã, que são grandes aliados da Rússia. Será que gasodutos passariam por aquele território? Não sei se a Rússia autorizaria. Mas é um reforço dessa bipolaridade, principalmente econômica. Esse conflito, ele com certeza é o mais importante momento da nova ordem mundial. As consequências, elas ainda são inimagináveis. Mas a bipolaridade já está ficando cada vez mais clara. Inclusive, com a própria questão, por exemplo, do Brasil. O Bolsonaro, por exemplo, informações não confirmadas pelo Brasil, mas divulgadas pela mídia turca, o Bolsonaro ligou para o Erdogan, falou assim, ô Erdogan, tamo junto, vamos fazer uma comitiva para visitar, não a Ucrânia, para visitar a Rússia, para tentar estabelecer um acordo de paz. Não foi falado quem seriam esses países que formariam essa comitiva de lideranças internacionais para convencer o Putin a fazer algum tipo de tratado de paz, mas é o Brasil se posicionando como um país muito mais pró-Rússia. Cara, convenhamos, as últimas votações do Brasil, elas foram muito mais pró-BRICS do que pró-mundo ocidental. Isso é fato. Inclusive, hoje, a gente teve a notícia, a confirmação, vai rolar uma reunião do G7, uma reunião dos 7 países mais desenvolvidos do mundo, que vai ser na Alemanha. O tema, inclusive, dessa reunião é o progresso na direção de um mundo equitativo, né? Então, basicamente, você vai ter algumas discussões geopolíticas relacionadas em como que a gente pode progredir em um mundo mais igualitário. O Brasil não foi convidado novamente. Ah, professor, mas o Brasil não faz parte do G7 e tal. Não mesmo. Mas o Brasil é uma liderança importante, principalmente regional da América Latina. É natural que durante todo o mandato do Bolsonaro, 4 anos, a gente tivesse sido convidado pelo menos uma vez. O Brasil, Bolsonaro disse que lá em 2019, o Trump iria convidar a gente. Só que em 2020 rolou a pandemia, não teve e tal. Então o Brasil acabou não sendo convidado. Então é mais uma marca que o Brasil está se distanciando
dos países ocidentais, dessas lideranças, e se aproximando um pouco mais do mundo oriental. Será que faz sentido para a gente? Economicamente, a gente depende dos dois eixos. É fato que o nosso maior parceiro comercial é a China e que a gente até tem uma dependência interessante frente à Rússia, principalmente em relação aos fertilizantes. Existem projetos também de transferência de tecnologia nuclear e tal. Eu, particularmente, acho muito perigoso parar de depender completamente do mundo ocidental. Não é porque a China é o maior parceiro que Estados Unidos, União Europeia são desprezíveis para a gente, claro. Mas, geopoliticamente, um dos motivos pelo qual o Brasil não foi convidado para fazer parte do G7, talvez seja porque o G7 esperasse uma postura um pouco mais agressiva do Brasil, contrária a essa intervenção da Rússia. E o Brasil, ele não apresentou essa postura. Hoje foi divulgada uma notícia do Pegasus. O que é o Pegasus, professor? O Pegasus é um sistema desenvolvido por Israel que, segundo as alegações de Israel, você manda como se fosse uma espécie de mensagem de texto, um SMS para o celular da pessoa, e só da pessoa receber, não precisa clicar em nenhum link, ela já vai ter aquele spyware, né, aquele espião, absorvendo todas as mensagens de celular das pessoas. Israel confirmou que de fato isso existe, mas falou que ele só usa para combater o terrorismo. A questão é, será que o que Israel considera como terrorismo é a mesma coisa que o Brasil considera como terrorismo? E falei, né? Ou que outros países consideram como terrorismo? Não sei, né, galera, tá? Mas, enfim, essa questão é muito peculiar da visão de cada país. Mas Israel disse que só vai usar para, entre aspas, o bem. Segundo foi divulgado hoje pela mídia espanhola, já tinham algumas alegações que lideranças catalãs de movimentos separatistas estavam sendo espiados por esse aplicativo, né, por esse spyware aí, e que hoje o Pedro Sánchez também teve as suas informações violadas por esse sistema de inteligência. E aí, galera, será que, de fato, se essa moda pegar, na verdade, praticamente não existe mais privacidade, né? Mas agora, com grandes chefes de Estado correndo o risco de ter suas informações vazadas, isso com certeza representa um risco muito grande, de novo, para a nova ordem mundial. Existem informações sigilosas que eu não acho que o Pedro Sánchez, líder da Espanha, esteja muito afim de compartilhar, não. Ok? E nós tivemos também, galera, no final de semana, explosões em Belgorod. Belgorod é uma região que fica muito próximo da fronteira com a Ucrânia. Essas explosões, segundo a Ucrânia, não tem nada a ver com a Ucrânia, só que faz parte de um karma que a Rússia tem. Por tudo que a Rússia vem fazendo tal, é natural que ela tivesse algum tipo de contratempo, digamos assim. Lembrando que a gente já teve a notícia recente que 2 helicópteros conseguiram passar pelo serviço de defesa da Rússia, foram abatidos, tá? E que agora tivemos explosões misteriosas. Algumas mídias, eu não posso confirmar aqui para vocês, eu só passo a notícia depois que a gente confirmou. Se de fato for confirmado, eu galera, passo aqui para vocês não em primeira mão, né, porque não vai ser em primeira mão, mas passo aqui a informação para vocês que estão acontecendo coisas mais sérias hoje na fronteira com a Rússia. E Belgorod, além das explosões que aconteceram, é um desses alvos, né, uma dessas cidades-alvo aí. E esses ataques poderiam ter sido feitos pelos ucranianos. Será que, de fato, eles estão acontecendo? Se estiverem acontecendo, a gente pode considerar 2 opções. Ou um ataque de bandeira falso da Rússia, para a Rússia justificar uma intervenção maior na Ucrânia, ou a Ucrânia está querendo contra-atacar e atacar posições estratégicas da Rússia. Penso eu, Ricardo, que a Ucrânia não faria isso, porque é um erro tático geopolítico gigantesco. A Ucrânia não tem força para desmobilizar os russos, é fato, militarmente não tem nada que seja parecido, mesmo com os 33 bilhões que o Biden prometeu mandar para a Ucrânia. Isso vai vir somente no futuro. E mesmo com isso, não sei se a Ucrânia teria força militar para atacar os russos, e isso justificaria um ataque da Rússia. Não penso que é uma tática muito inteligente. Mas se de fato se confirmar, o conflito ele pode chegar, inclusive, num novo patamar. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos do dia? Deixa aí nos comentários, quero saber de vocês. Brasil tem que se aproximar mais dos BRICS ou se deitar fazer as pazes com o G7? Aliás, a União Europeia falou que talvez esse ano role um acordo União Europeia-Mercosul. Será que, de fato, os caras vão assinar um tratado com a gente? Protecionismo agrícola nas alturas, hein? Mas, enfim, será que vai ser assinado esse tratado? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.